E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 23, que diz assim: Disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vou repetir. Eu sou a voz que clama no deserto. Capítulo 1 de João, eu li o verso de número 23, aonde vai contar para nós a narrativa de João Batista. Você sabe que João Batista, ele foi, segundo a Bíblia, o maior profeta do Novo Testamento. O maior profeta dessa geração é João Batista. E ele vai profetizar coisas tremendas, inclusive preparando o caminho para o Messias. Um profeta que confrontou muito sistema, que inclusive chamava os sacerdotes, os religiosos da época de raça de víboras. Ele não tinha muito papa na língua, sabe? Mandava mesmo. Falava mesmo a verdade, e muitas das vezes aquilo que ele falava confrontava uma geração mentirosa, uma geração hipócrita, uma geração que não tinha compromisso com Deus, e por isso ele chamou essa hipocrisia de raça de víboras, né? De gente que não tinha compromisso com Deus, que não levava as coisas de Deus a sério, que não levava o altar a sério, que não levava a vida consagrada a sério, que não levava uma vida em santidade a sério. Inclusive, né, há relatos, você lê em comentários bíblicos, de homens que nessa época estavam como sacerdote, usavam roupa sacerdotal, mas se aproveitavam dessas características para manipular, para usufruir, para se aproveitar financeiramente de certas situações. Até parece os dias de hoje, né? Onde a gente percebe isso de pessoas que vivem uma hipocrisia e de pessoas que usam com má intenção e não com literalmente o propósito de manter uma vida em essência. E Deus levanta João Batista com esse propósito, primeiro de pregar a verdade, primeiro de ser um profeta que fale a verdade, né? Segundo, de preparar o caminho, né, ali para o Messias, porque ele mesmo que vai batizar o próprio Cristo, e ele tem uma importância extremamente relevante para a história e para os evangelhos também, como um profeta, né? E que se tivesse nascido na geração de hoje, não sei se essa geração ia suportar João Batista, não, porque era um profeta que não tinha mimimi. É um profeta que falava mesmo, e quem gostava, gostava, e quem não gostava, ele estava pouco preocupado, ele não estava nem aí para o que as pessoas pensavam sobre ele, porque ele estava com compromisso com a voz de Deus, com a palavra que Deus havia colocado sobre os seus lábios. Na verdade, essa é a visão do profeta, né? O profeta, ele não pode estar preocupado em agradar uma multidão. Quando ele começa a querer falar aquilo que a multidão quer ouvir, quando ele começa a falar aquilo literalmente, somente que as pessoas querem ouvir, ele começa a se perder, ele começa a se vender. Por quê? Porque ele fala simplesmente aquilo que a massa quer ouvir, não aquilo que Deus quer falar. E nem sempre Deus vai agradar a multidão, nem sempre as palavras de Deus vão ser doces, nem sempre as palavras de Deus vão ser de satisfação. Às vezes, a palavra de Deus é dura. Às vezes a palavra de Deus nos corrige, às vezes a palavra de Deus nos confronta, às vezes a palavra de Deus, sabe, vem como uma espada cortando tudo, rasgando tudo, mas curando, sarando, libertando, mudando, salvando, sempre com intenção de fazer algo melhor. Às vezes a gente tem uma interpretação errada da pessoa que prega a verdade. Inclusive, a gente acha, nossa, a pessoa que prega a verdade fica mandando muita indireta, a pessoa que prega a verdade fica julgando todo mundo. Aí tem aquele grupinho, não julgueis para não ser julgado, que não tem nada a ver com a colocação que as pessoas fazem. Outro dia eu vou fazer uma mensagem só sobre isso, que está lá em Mateus capítulo 7, que fala sobre o não julgueis para não ser julgado. Esse não julgueis para não ser julgado, ele não significa literalmente você não ter uma opinião sobre certos assuntos,
importante você não expor aquilo literalmente que você pensa, né? Mas ele tem outro sentido, ele tem outro significado ali. Até porque se a Bíblia falasse para não julgar, inclusive tem outro versículo, se não me falha a memória, está em Tito, que manda eu julgar, literalmente julgar a palavra que eu ouço. Né? Além de Tito, também está em Timóteo, que fala para julgar a respeito da palavra que eu escuto. Então há uma diferença dessa questão de julgamento. Mateus capítulo 7, quando a Bíblia fala para não julgueis para não ser julgado, a Bíblia está falando de uma condenação, quando você coloca sentença sobre alguém, quando você condena alguém. Por exemplo, eu não tenho o poder de dizer para você, eu vou dizer para fulano, fulano vai para o inferno, eu vou dizer para fulano, fulano vai para o céu. Por que eu não tenho o poder de condenar a vida de alguém? Nesse sentido de não julgueis. Porque só Deus tem o poder de colocar sentença sobre a vida de alguém. Ok? Agora, a Bíblia me ensina a saber como agir. A Bíblia me ensina a agir de maneira correta ou agir de maneira errada. Né? A Bíblia me mostra o que é certo para que eu tire aquilo que é errado, para que eu não faça o caminho que é errado. Né? Então a Bíblia me mostra o caminho, dizendo o seguinte, se tu seguir por aí, tu vai para o inferno. Se tu andar por aí, tu vai para o caminho errado. Sabe? A própria Bíblia me estimula a julgar o que é certo, o que é errado. Só que a gente precisa saber interpretar esse sentido dessa palavra não julgueis para não ser julgado. É uma predisposição de você condenar alguém, tendo em vista que só Deus pode condenar alguém. Só Deus pode se colocar na posição de juiz. Porém, quando eu falo a verdade, não é condenar. Quando eu prego a verdade, não é condenar. Até porque se eu não falo da verdade, se eu não ensino a verdade, se eu não prego a verdade, como é que a pessoa vai conhecer o caminho? Como é que a pessoa vai ser salva? Senão Jesus estava se contradizendo nos evangelhos, porque ele foi um dos caras que mais também falou a verdade. E Jesus, igual João Batista, amigão, ele não tinha papo na língua. Jesus não tinha papo na língua não, Jesus chegava e mandava mesmo. E falava a verdade mesmo. E muitas das vezes isso confrontava as pessoas que ouviam as palavras de Jesus. A questão é que a palavra de Jesus ela era doce para o pecador, mas ela era amarga para o pecado, sabe? Ela era doce para o pecador, mas era amarga para o pecado. É por isso que a gente sempre fala, pecado é uma coisa, pecador é outra, e as pessoas não entendem muito, principalmente o ímpio não consegue diferenciar, não consegue entender esse amor que você ama a pessoa, mas não ama o que ela faz. Porque às vezes aquilo que ela faz é contrário àquilo que Deus criou, é contrário àquilo que Deus mandou, é contrário a um princípio da palavra de Deus. Né? Uma coisa é Deus amar a pecadora, a mulher que estava no ato do adultério. Deus amou a mulher adúltera, mas Deus não amou o pecado da mulher adúltera. Né? Tanto que se Jesus compactuasse com o pecado dela, Jesus só falava, perdoados estão seus pecados, seus seguidores foram embora, seus acusadores foram embora, você pode pegar as tuas coisas e vai embora. Perdoados estão os seus pecados. Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que lançam as pedras? Pode ir embora, mas só que ele continua dizendo, vá e não peques mais. Perdoados estão os teus pecados, os teus acusadores foram embora, agora vá e não peques mais. Jesus deixa para ela uma condição de não pecar mais. Em que sentido? Dela não continuar no adultério, dela não continuar com a mesma vida. Jesus mostra amor para ela, mas com o propósito dela não viver na mesma vida de pecado, dela não viver na mesma vida de adultério. Então, é possível você falar o amor de Jesus para alguém, você pregar a verdade para alguém, você falar do amor de Jesus para alguém e não compactuar com a prática de vida. Falar do amor e falar da verdade. Até porque um amor que passa a mão em cima dos erros e compactua com tudo que se faz não é amor. Esse amor não é verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que tem exigências, que tem disciplina, que tem conceito, que tem princípios. Né? Quando você se casa com alguém e você demonstra o teu amor a essa pessoa, existe uma ética entre vocês. Né? Existe uma ética de valores que vocês creem, que não pode, princípios que não podem ser quebrados entre vocês, principalmente de fidelidade. Né? Por quê? Porque senão não vai ser verdadeiro esse amor, senão se torna doentio.
É a mesma coisa o amor do pai para um filho. Um pai que deixa o filho fazer tudo o que ele quer e nunca diz não, nunca corrige. Que amor é esse? Sabe? Por mais que ame o seu filho, ele quer que o seu filho cresça de maneira saudável. Ele quer que o seu filho produza, ele quer que o seu filho crie maturidade, ele quer que o seu filho esteja preparado para o mundo. E ele sabe que se ele não dizer não para o seu filho, o mundo vai dizer da pior maneira possível. Então, às vezes, ele corrige, ele disciplina. Por quê? Porque ele quer o bem do filho. Esse é o real sentido do amor. O amor verdadeiro é isso, que está pautado de princípios e que dentro dele tem verdade. Sabe? Então, quando a Bíblia fala não julgueis, é nesse aspecto que eu falei para você, que eu tomei maior tempão falando disso aí, mas na verdade eu queria falar de João Batista, né? Tem tudo a ver porque João Batista também falou sobre a verdade, né? Por causa disso que eu citei essa questão, porque ele falava muita verdade, falava na lata mesmo, com a intenção de gerar transformação na vida das pessoas e principalmente para aqueles que já estavam no caminho e estavam no caminho de forma errada. Aí você vai perceber os homens chegando diante de João Batista e vai dizer, quem é você, cara? Tu é Elias? Tu é profeta? Ele é profeta, mas ele não diz que é profeta. Ele fala, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Perceba, quando ele fala que não é profeta, ele era profeta. Então por que ele disse que não era profeta? Você precisa entender ali o seguinte. Primeiro que João Batista não está ali simplesmente para querer mostrar para eles aquilo que ele era. João Batista queria mostrar o que ele estava falando. Ele queria dar ênfase à mensagem, não aquilo que ele era. Porque pouco importa quem está entregando a mensagem. O importante é a mensagem que está sendo dita. Pouco importa se é o Rodrigo Santana que está pregando a palavra, sabe? Pouco importa se é o meu nome, pouco importa se é a minha imagem, pouco importa... Não, o importante é a mensagem, é a palavra. O importante é a pregação que está sendo dita. A glória tem que estar na mensagem, no Deus que está sendo exaltado na mensagem, no Jesus que transforma através da mensagem, no Cristo que liberta através da mensagem, e não do pregador, e não do profeta. O importante é o que Cristo está sendo falado dentro dessa mensagem. Então, não literalmente a pessoa. As pessoas passam, mas a mensagem permanece. Jesus falou isso em Mateus capítulo 24, versículo 35, que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. A palavra continua sendo a mesma. A mensagem é importante. A mensagem tem vida. Então o importante não sou eu aparecer, o importante não sou eu crescer, o importante não é o que eu faço, o importante é a mensagem que eu carrego, que vai transmitir vida. Nesse aspecto da glória ser voltada literalmente para Deus. Então, nós vamos entender que João Batista, ele não estava literalmente preocupado em mostrar quem ele era, mas ele estava preocupado em transmitir uma mensagem. Tanto que ele vai dizer, eu sou uma voz. Ele não fala qual é o nome dele, não fala qual é a origem dele, ele não fala dando glória para ele. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E tem algumas aplicações que são muito tremendas aqui nesse contexto. Primeiro que ele era profeta, porque a própria Bíblia diz para nós que ele foi o maior profeta que teve dentro desse período, nessa geração. O maior profeta foi João Batista. E o que é interessante é que ele não se intitula profeta. Isso aqui traz para nós uma percepção interessante. Por quê? Porque os frutos serão vistos pelas pessoas. Os outros olham para ele e dizem, é profeta. Mas ele não precisa dizer, eu sou profeta. Por quê? Porque os frutos falam o tipo de árvore que você é. Quando você começa a ter a necessidade de querer mostrar para os outros uma coisa que você diz ser, é porque na verdade você não é. Porque se você é, você não precisa ficar falando para os outros aquilo que você é. As pessoas olham e enxergam em você.
Por isso que às vezes eu fico até preocupado quando uma pessoa se aproxima dizendo eu sou assim, eu sou desse, eu falo mesmo, eu sou papapá e tá, eu sou assim, eu sou... Geralmente toda pessoa que chega querendo me convencer com palavras de uma coisa que ela diz ser, é porque na verdade ela nunca foi. Porque quem é não diz que é. Os frutos revelam quem ela é. Jesus falou sobre isso. Jesus falou que a árvore é conhecida pelos frutos. Veja, a árvore não é conhecida pela forma que canta, a árvore não é conhecida pela forma que prega, a árvore não é conhecida pela forma que toca, a árvore não é conhecida pela forma que ela fala, a árvore é conhecida pelos frutos. Quer saber que tipo de árvore eu sou? Olha para os meus frutos. Os meus frutos dizem quem eu sou. Por isso que toda pessoa que se aproxima querendo impor uma coisa, dizer para você que ela é porque ela nunca foi. Porque quem é não diz que é. Os frutos falam quem ela é. João Batista não está dizendo, eu sou profeta. Alguém está olhando e está dizendo, és Elias? É profeta? Por quê? Porque o ministério dele, os frutos dele vêm na frente. Ele não precisa do título para ser profeta. Os frutos dizem quem ele é. Ele não precisa que alguém diga para ele, tu és o profeta dessa região, profetiza sobre aquilo. Não. O título é consequência daquilo que ele faz. O que ele faz mostra quem ele é. Os frutos revelam quem ele é. Por isso que a maioria das pessoas, quando chegam diante de mim e falam, não, porque já passou meu tempo de ser pastor, passou meu tempo de ser pregador, passou meu tempo de ser levantado, consagrado, não sei por que não me levantam, o meu pastor não reconhece meu ministério, são pessoas que estão despreparadas para terem a vocação. E eu digo por quê? Porque quem tem a chamada está pouco preocupado com o título. Quem tem a vocação está pouco preocupado com cadeira. Ele quer cadeira nada. Ele quer mais fazer a obra de Deus. Pelo contrário, dependendo de muitos, tem gente às vezes até que foge de cadeira. Por quê? Porque ele enxerga os espinhos. Ele enxerga o processo. Então ele foge. Ele está dando fruto, mas ele não quer o título. E a maioria das vezes que uma pessoa foge por causa do título que ela recebe é porque ela está preparada para receber. Eu repito isso. A maioria das vezes que uma pessoa foge por causa de um título que as pessoas enxergam nela e ela não recebe é porque ela está preparada para receber. Por quê? Porque quem não está preparado, ele enxerga apenas o título e não o espinho. Quem não está preparado, ele enxerga apenas o lugar de destaque, a cadeira, e não o processo. Quem está preparado sabe que antes da cadeira tem os espinhos. Sabe que antes da honra tem o processo. Sabe que antes das vitórias tem as dificuldades. Então, por causa desse processo, ele foge. Essa é a maior certeza que você tem, que você está preparado para certas coisas. É a vontade que você tem de fugir pelo fato de você enxergar os espinhos. E como você enxerga o processo, você não quer um título. Só que você não precisa do título para mostrar que está preparado. Os títulos é consequência do que as pessoas olharam para você e viram Deus na tua vida, porque Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. Paulo uma vez falou para Timóteo que antes dele levantar um obreiro para ser consagrado para um ministério, para observar 3 reputações: dentro de casa, fora de casa e dentro da igreja. Por quê? Porque essas 3 reputações vão identificar os frutos que ele tem. Fruto em casa, fora de casa e dentro da igreja. É percepção que ele vai ter se a pessoa vai estar preparada para o ministério. Então, amigão, se você está fugindo, é sinal que você pode estar preparado para desenvolver aquilo que Deus te chamou. Alguém que está olhando para você e está dizendo, fulano é profeta, hein? Fulano é homem de Deus, hein? E não é homem de Deus porque viu você pregar, não é homem de Deus porque viu você cantar, não é homem de Deus porque viu você com o microfone na mão, não. É homem de Deus porque enxergou os seus frutos. É homem de Deus porque viu os seus bastidores. É homem de Deus porque viu o seu caráter. Porque viu a maneira como você se comporta quando ninguém está te vendo. Viu os seus bastidores. Os seus frutos falarão muito alto e mais alto do que as suas palavras. O que tu é? Tu é profeta? Ele diz, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto.
Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque ele está dizendo que ele é uma voz. Perceba, ele é uma voz que clama no deserto. Ele não está dizendo, eu sou um eco que estou clamando dentro do deserto. Não. Eu sou uma voz que clama no deserto. Ele é uma voz e não um eco. É importante você aprender isso aqui. É importante você ter isso aqui para a sua vida. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser um eco. O que é um eco? O eco é a repetição de um som. Você só está reproduzindo um som. O que é a voz? É a identidade que você tem. Deus não te chamou para ser um eco. Deus não te chamou para você ficar reproduzindo o que você viu na vida dos outros, o que você ouviu na vida dos outros. Por isso que João Batista deixou claro, eu sou uma voz. Tenho uma identidade específica, uma chamada única, que é dele, sendo uma voz no meio do deserto. Deus te deu algo único, Deus te deu uma identidade, por isso que quando você olha para esse dedinho lindo que você tem, nesse dedinho você tem uma digital que é diferente da minha, que é diferente do mundo inteiro, porque a sua digital é única, mostrando que Deus fez você para ser único, com uma identidade exclusiva. Deus te chamou para ser único, para ser uma voz. Você não precisa ficar querendo imitar o ministério dos outros para pregar, ficar imitando o ministério dos outros para cantar. Você não precisa ficar querendo ser igual aos outros, porque Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para ser diferente. Sabe como é bom ser diferente? Então, não se sinta também cobrado porque você é diferente, porque nós somos diferentes e coisa boa é ser diferente. Deus não te chamou para ser igual. A obra que Deus tem na sua vida é diferente da obra que Deus tem na minha. Sabe? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto ter uma obra de Deus, eu queria tanto que Deus tivesse uma obra na minha vida igual tem na tua. Só que, cara, Deus não tem uma obra na sua vida igual tem na minha. Por quê? Porque o que Deus tem para você é maior do que algo que Deus tem para mim. Não pode ser igual, tem que ser maior. Não pode ser igual, tem que ser diferente. Ah, pastor, mas não pode ser maior, porque Deus não me chamou para pregar. Deus pode não ter te chamado para pregar, mas Deus pode ter te usar em outras áreas. Deus pode te usar em outros lugares. E o fato de eu pregar na internet não significa que o que eu faço é maior. O fato de eu pregar em igrejas, de eu pregar em outros lugares, em ginásios, em grandes congressos, como já preguei muitos e prego até hoje, não significa que eu sou maior. Porque às vezes você pode estar usando a instrumentalidade que Deus te deu para alcançar outras pessoas, outros níveis que eu não alcanço, mas que Deus vai te usar para alcançar. Então aprenda a ser uma voz e para de querer ser um eco, ficar emitindo o som dos outros. Sabe, Deus não tem isso para você não. Deus te deu uma identidade única, exclusiva, que é algo específico que Deus tem para você. Olha que interessante, ele diz, eu sou uma voz no meio do deserto. Ele entendeu que dentro do deserto, ele é uma voz. É possível você estar dentro do deserto e você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É possível você estar dentro do deserto e não se perder. É possível você estar dentro do deserto e continuar fazendo aquilo que o próprio Deus te escolheu para fazer. Seja uma voz, seja um profeta. E fale como Deus te chamou para falar. Faça aquilo que Deus quer que você faz. Aquilo que Deus quer que você faça. Que você seja um canal, um instrumento dele dentro desse deserto. Você recebe essa palavra? Então declara nos comentários, escreve nos comentários. Eu também quero ser uma voz, eu não serei um eco, eu tenho uma identidade, Deus me escolheu para ser diferente. Não sei, coloca alguma coisa no comentário para mostrar que essa palavra falou o seu coração, para mostrar que você entendeu o propósito. O importante não é você querer ser igual aos outros, você não precisa ser igual aos outros, você pode ser diferente e Deus te usar dentro dessa instrumentalidade, com a vida que você tem, com o jeitinho que você tem, com a maneira como você vive, da forma como você vive. Eu, por exemplo, eu posso ter facilidade para pregar na frente dos outros, para pregar de repente numa igreja, para uma multidão, para grandes
sabe, grandes lugares, eu não tenho dificuldade às vezes de falar em certos lugares, mas de repente eu não tenho chamado para pregar para uma pessoa só. E de repente você tem facilidade para pregar para uma, para duas pessoas, você não é tímido, sabe? Então seja uma voz e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe? Se Deus te chamou para ser um empresário, glorifique ao Senhor na tua empresa. Se Deus te chamou para ser um professor, glorifique ao Senhor na tua sala de aula. Se Deus te chamou, eu não sei, de repente para ser um policial, glorifique ao Senhor dentro do sistema da polícia, faça a diferença, seja sal da terra, seja luz do mundo, transforme a vida das pessoas através de uma palavra e seja único, exclusivo, como Deus te chamou para ser, sendo uma voz no meio do deserto.